E hoje meditaremos no livro dos Salmos e no Salmo 14. É o salmo que nós chegamos, né? Chegamos até aqui. Até aqui. Salmo de número 14. Abram lá as Escrituras e vamos meditar na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. E baseado nesse salmo, que fala sobre a corrupção do pecador e a redenção, eu quero falar sobre o perfil do homem tolo, ou, segundo algumas traduções, o perfil do homem sensato. E nós saberemos o porquê desse título e desse tema, porque é desse tipo de pessoa que o rei Davi está tratando aqui. Ou é esse tipo de sociedade que o rei Davi está tratando aqui. Muito bem, o Salmo de número 14, acompanhem comigo a leitura da Escritura. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai querido, nós carecemos da iluminação do Espírito Santo para entender esse texto, ó Pai, que nos chama a atenção. Então fala conosco, Pai, fala aos nossos corações, edifica a nossa fé, ó Deus. Fala com cada um que está aqui, aqueles que estão assistindo, ó Deus, e ajuda-nos a entender a Tua vontade, a Tua soberania, ó Pai, e a importância desse salmo, que é extremamente atualizado, pois é a radiografia da sociedade que não quer se dobrar diante de Ti. Mas faça-nos entender, ó Deus, o porquê e mostra-nos a Tua verdade através da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Salmos de número 14, chegamos até aqui. E nós precisamos entender esse texto. Você sabe que o Salmo são poesias, né? É uma coleção de poesias na estrutura hebraica. E os salmos, eles foram usados durante muitas vezes como uma coletânea de músicas que era usado na liturgia do templo de Israel. Mas, sobretudo, é um texto poético, tá? E aqui nesse texto, de maneira poética, dentro da estrutura hebraica, ele mostra a corrupção do ser humano e a necessidade de salvação. Então, para entender o texto, às vezes o Salmo 14 é considerado um lamento individual, uma lamentação. E, de fato, ele tem um tom de lamento, pois o salmista se entristece com a ausência de fé que percebe neste mundo. Então, vocês perceberam pela leitura que nada mudou. Desde a época do rei Davi, quando ele escreveu esse poema, esse texto, e os dias de hoje, nada mudou. Nada mudou. A ausência de fé, o ceticismo continua nesse mundo. Outros intérpretes propõem que se trata de um salmo de sabedoria, por causa do uso do vocabulário associado a esse gênero. Alguns dizem que é um salmo de sabedoria, porque o salmo de sabedoria, ele trabalha com paralelismo. Ele mostra uma verdade e depois ele apresenta uma outra verdade. É um salmo de sabedoria porque deixa muito claro o texto, de maneira paralela,
que os ímpios, de alguma maneira, sofrerão pela sua desobediência. Mas os justos, de alguma maneira, serão consolados. Então essas duas verdades que andam juntas são muito bem mostrados nesse salmo. Por isso que pode ser um salmo de sabedoria. Bom, para explicar o texto em seu contexto, o Salmo 14, ele encerra a primeira sessão de salmos correlatos do Saltério, que vai do Salmo 3 ao 14. Neste bloco, é de se notar que do Salmo 3 ao 13, Davi e o seu povo estavam cercados de perigos e estavam atolados de sofrimentos. Vez após outra, o salmista clama a Deus por socorro. Nós já vimos isso em outros salmos. Nesse contexto, portanto, o Salmo 14 revela que todos aqueles problemas, nada mais do que o fruto amargo do pecado que infestou a humanidade. Então o Salmo 14 deixa bem claro que todo sofrimento, toda incredulidade é fruto do pecado que entrou no mundo. Certa vez, um pastor puritano chamado Matthew Henry, ele fala assim sobre essa situação, e comentando o Salmo 14. Em todos os salmos, do 3º até o 7, exceto o 8º, Davi vinha queixando-se daqueles que o odiavam e o perseguiam, e insultavam-no e dele abusavam. Agora aqui ele traça todas essas correntes amargas até a fonte, a corrupção geral da natureza humana, e vê que não apenas os seus inimigos, mas todos os filhos dos homens foram assim corrompidos pelo pecado. Então, segundo Matthew Henry, ele está dizendo o seguinte: Davi, ele não está olhando só para os seus inimigos como pecadores perdidos. Ele não está olhando só para os inimigos da nação de Israel, mas ele está olhando para toda a raça humana. Toda a raça humana é um povo corrompido pelo pecado, que já nasce com o pecado, e muitas vezes muitos são sepultados devido aos seus próprios pecados. Então, Davi deixa bem claro, como uma radiografia da sociedade, em todas as gerações, que o ser humano é um ser pecador, não é um ser bom. O ser humano, ele não é fruto do meio, ele já nasce corrompido. Não é o meio que o corrompe, ele já nasce corrompido e é ele que corrompe o ambiente. Isso é bom entender, porque a antropologia bíblica, ela trabalha isso. Todo ser humano já nasce corrompido. Nós não somos corrompidos pelo meio que vivemos, que fomos criados. Todos nós nascemos com esse câncer espiritual chamado pecado. É isso que o Salmo 14 trata. Então a ideia central do texto é o seguinte: aqueles no mundo que negam Deus descobrirão, talvez, para a surpresa deles, que o Deus a quem negam está no meio dos justos, daqueles que amam a Deus apesar das suas imperfeições. Os temas principais do Salmo 14 são esses. O salmista percebe uma ausência de fé e Deus está no meio dos justos. Deus está com os seus filhos. O Salmo 14 é um texto-chave das Escrituras. Nele o salmista revela que a humanidade está arruinada pelo pecado. Toda a espécie humana, todos, cada um de nós, se rebelou contra Deus. Ao mesmo tempo que somos coroados de glória e de honra, segundo o Salmo 8:5, por carregarmos a imagem do Criador em nós, trazemos também a vergonha do pecado em nossas entranhas. Sim, somos todos ao mesmo tempo gloriosos, porque nós somos a imagem de Deus, e ao mesmo tempo depravados, porque fomos afetados pelo pecado dos nossos ancestrais. Agora, sabe o que é interessante? Que o Salmo 53, ele cita o Salmo 14 em sua totalidade, fazendo apenas algumas modificações. Em Romanos capítulo 3, Paulo, ele cita o Salmo 14 para demonstrar que todos, tanto judeus como gentios, estão sob a condenação do pecado. Agora eu chamo sua atenção. 3 vezes esse salmo é citado nas Escrituras.
Salmo 14, Salmo 53, com algumas variações, e Paulo faz uma aplicação desse salmo em Romanos capítulo 3, quando ele fala da depravação humana. Quando Deus, 3 vezes, ele inspira os seus autores para colocar isso na Bíblia, é porque Deus quer chamar a nossa atenção. Ele quer chamar a nossa atenção no seguinte, que o pecado é algo fatal, que contaminou toda a raça humana e que o ser humano precisa de um redentor. Precisa de um redentor. Bom, diante dessa introdução, eu chamo a sua atenção para a exposição do texto. Eu quero explicar o texto primeiro, fazendo algumas pontuações, e depois eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Pois bem, olha o verso 1. Primeiro, eu quero falar do caráter do tolo, o caráter do insensato. Porque o salmista já começa dizendo assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Algumas traduções, os tradutores optaram pela palavra tolo, outros insensato e outros nécios, né? Mas é interessante que há 3 palavras hebraicas para a expressão insensato, na língua original do texto. Por exemplo, tem uma palavra, quesil, que significa lerdeza e estupidez. É a ideia de morosidade para fazer o que é certo. É uma lerdeza de natureza moral, o indivíduo é lento para fazer o que é certo. Então, no texto hebraico, no Antigo Testamento, muitas vezes, a palavra tolo está se referindo a essa pessoa, que é lerdo em fazer o que é certo. Tem uma outra palavra no hebraico que é vil, que é ignorância, perversão. É a ideia de supressão da verdade para viver no erro. O indivíduo sabe o que é certo, mas ele deliberadamente suprime a verdade para viver no erro. Mas a palavra que o salmista usa aqui é Nabal. É Nabal. Nabal é uma palavra mais intensa, mais profunda, que fala dessa insensatez. Ela tem a ideia de brutalidade, de teimosia. Ela tem uma ideia de persistência estúpida num caminho evidentemente errado. É a tolice que é a persistência teimosa que está no caminho errado. É uma atitude ativa e determinada na direção errada. Então Nabal, da onde vem essa palavra tolo, insensato, é uma escolha moral que qualifica a pessoa como sendo tola. É tão interessante que essa palavra Nabal, ela também foi usada numa personagem. Em 1 Samuel capítulo 25, fala de um homem chamado Nabal, e ele tinha esse nome que revelava o seu caráter. Revelava o seu caráter. A sua tolice, a sua insensatez quase o levou à morte. Mas aí o salmista está destacando o seguinte, olha, o insensato, o tolo, ele diz no seu coração, não há Deus, ou Deus não existe. Agora, interessante a expressão no seu coração, o indivíduo pode até não declarar em palavras, mas os seus pensamentos, dominados pelo pecado, o leva à incredulidade. Ele pode até não expressar, ele pode até não verbalizar, mas no seu pensamento, afetado pelo pecado, ele fica filosofando ou ele fica pensando no seguinte, não há Deus. Deus é desnecessário. Deus não existe, porque o pecado, gente, nos afetou. O pecado afetou a razão, a nossa emoção e a nossa volição. Isso é a nossa vontade própria. E aí leva o insensato a uma alegação. Não há Deus. Deus não existe. O insensato nega que a existência de Deus seja relevante para a vida. Então, quando ele fala não é Deus, ele não está dizendo simplesmente que Deus não existe, mas ele está dizendo que Deus é irrelevante para a minha vida. Isso é o quê? Ateísmo prático. Então, aqui não é um ateísmo filosófico ou teórico. Está negando a Deus para acreditar em outras coisas. Mas não, possa ser um ateísmo prático, que a pessoa sabe que Deus existe, mas a pessoa gostaria que Deus não existisse. E que Deus é irrelevante, é desnecessário.
Deus é dito como indiferente às questões do mundo e principalmente às questões do ser humano. A pessoa diz ou pensa, seria bom se Deus não existisse. Deus não combina com os meus sonhos. Deus não combina com os meus planos. Deus não combina com os meus desejos. Pelo contrário, Deus é aquele que joga um balde de água gelada naquilo que eu quero. Então, gente, esse ateísmo prático, que é algo que muita gente vive, que crê em Deus, mas são pessoas que vivem como se Deus não existisse. É esse tipo de insensato, de tolo, que o rei Davi está dizendo aqui. Mas deixa eu fazer uma observação importante, que esse ateísmo prático não é um problema da cabeça, mas do coração. A questão não é de intelectualidade, mas é de incredulidade. É fruto de uma escolha. O homem optou por negar a existência de Deus. Porque no fundo, o ser humano sabe que existe alguém supremo, alguém que está acima de nós. Mas o homem, não por uma questão de intelectualidade, por uma questão de incredulidade. Muitas pessoas não creem em Deus, não é por uma questão intelectual não, gente, é por uma questão moral. Porque é insuportável na cabeça de algumas pessoas crer que existe um Deus que um dia eu vou prestar conta. E que esse Deus reprova o que eu amo na vida. Para muitos isso é insuportável. Então, eles preferem não acreditar em Deus. Não por uma questão de intelectualidade, porque sabem que ele existe, mas por uma questão de incredulidade. O nosso texto aqui, na NVI, diz assim, Deus não existe. Ou, como está na ARA, não há Deus. Porém, é preciso ressaltar que no hebraico não constam os verbos existir e nem haver. Não tem no hebraico, no original. Os tradutores optaram por esse verbo para dar um certo dinamismo na leitura e no texto. Mas no original, literal, diz assim, diz o tolo em seu coração, não Deus. Ou seja, para mim, Deus não. É assim que está no original, no literal. Diz o tolo em seu coração, não Deus. Para mim, não Deus. Como eu falei, é a tentativa de dizer que Deus não existe, porque Deus não combina com os seus desejos. Ele é tolo, porque sabe que existe um Deus, e mesmo assim escolhe negá-lo e viver como se Deus não existisse. Certa vez um teólogo chamado James Boyce, ele coloca a questão da seguinte forma, presta atenção. Se uma pessoa soubesse que Deus não existe e assim afirmasse, ela seria sábia e até corajosa por se levantar contra a opinião quase universal, porém equivocada da raça humana. Se ela não soubesse que há um Deus e assim afirmasse, ela poderia ser classificada como um cético honesto ou um agnóstico. Se uma pessoa estivesse convencida de que Deus existe, quando na verdade ele existe, ela estaria simplesmente equivocada. Mas não é o caso de qualquer um desses, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 1. A razão por que a pessoa é tola e não sábia, corajosa, cética ou apenas equivocada é que ela sabe que Deus existe e ainda assim escolhe crer e agir como se ele não existisse. Por quê? É isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Só escute o que Paulo escreveu. Paulo escreveu assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha só o que Paulo escreveu. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo? O ser humano sabe. Quando ele olha para a revelação geral, quando ele olha para a natureza, ele sabe que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas ele escolhe, pela sua loucura, a crer em outra coisa e não em Deus. Então, resumindo, Deus existe. As evidências da existência de Deus estão manifestas em toda parte. Os homens trocaram a verdade pela injustiça porque preferem a impiedade. Trocaram a sabedoria de Deus pela loucura do pecado, porque não querem ter que lidar com a realidade dos fatos, nem prestar contas a um Deus justo. É por isso que Davi diz o insensato, não há Deus, porque ele escolheu não acreditar em Deus. E ele escolheu informações para satisfazer o seu cérebro, para apaziguar o seu cérebro, para se sentir satisfeito em crer em outra coisa. Mas no fundo, a perturbação continua, porque ele sabe que existe um Deus. Mas Deus, para ele, é um acessório que vai sempre atrapalhá-lo. Então ele sempre vai decidir dizer que não há Deus. Então, gente, esse é o caráter. Esse é o caráter do insensato que o rei Davi está mostrando aqui. Mas daí, através do caráter, o rei Davi ele mostra a corrupção humana. Quando ele fala assim, são corruptos e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Essa palavra corrupção para nós é bem familiar aqui no Brasil, né? Mas corrupção aqui é desvio. Desvio da verdade. Desvio da revelação de Deus. Então, o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, o insensato diz que não há Deus. E como consequência, ele se desviou da verdade de Deus e agora ele está corrompido, porque ele decidiu acreditar em outra coisa e tentar negar a existência de Deus. E está aí o grande problema que o rei Davi, ele está vendo isso de maneira coletiva. Ele está mostrando que todo ser humano é assim, todo ser humano é corrupto, todo ser humano se desvia de alguma maneira da verdade de Deus. E ele diz, já que não há quem faça o bem. Quando Davi ele usa essa expressão, não é que a pessoa não tem capacidade de fazer caridade ou bondade, mas a pessoa ela não consegue ter fidelidade com Deus. A pessoa fazer o bem é o que Deus planejou. A pessoa não consegue viver o plano de Deus porque ela quer viver afastado de Deus. Então já não há quem faça o bem, são todos aqueles que não conseguem ou não querem viver uma vida de fidelidade a Deus, mas querem viver as suas próprias vidas. Deus é o Criador e o grande legislador que colocou a sua lei no coração do ser humano, mas o ser humano se desviou dessa lei e dessa verdade. Deus colocou um tribunal no coração de cada ser humano. A própria lei de Deus, Deus colocou em cada ser humano através da sua consciência. Mas o ser humano, ele prefere crer em outra coisa do que se submeter à verdade de Deus. Por isso que o rei Davi diz assim, diz o insensato, não há Deus. São corruptos, praticam abominação e já não há quem faça o bem. Essa expressão pratica abominação é que a raça humana pratica tudo aquilo que Deus abomina. A raça humana deseja tudo aquilo que Deus desaprova. Então esse é o raio-x do céu. Mas olha o verso 2, quando diz assim, do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Em Gênesis capítulo 11, verso 5, descreve o Senhor descendo do céu para investigar a situação na terra. O verbo traduzido por olhar significa olhar atentamente, olhar para fora. Então é Deus vendo e investigando. Não é que ele vai fazer uma pesquisa para chegar numa conclusão, porque ele sabe de todas as coisas. Mas Deus, ele está contemplando, ele está vendo lá do céu
que os filhos dos homens, isso é, os filhos de Adão, a humanidade não tem entendimento. Olha que interessante. A humanidade não tem entendimento sobre quem é Deus. Ele pode perceber que Deus existe, mas por causa, como a sua razão foi afetada pelo pecado, ele cria os seus deuses. Não há quem entenda. E ele diz aqui que não há quem busque a Deus, quem leva a Deus a sério. Ele transmite a ideia de examinar atentamente a situação humana. A humanidade caída não busca Deus de maneira ativa e não quer ter um relacionamento com Deus. Isso aqui. Não há quem busque a Deus, porque Deus vê que no fundo, as pessoas não querem ter um relacionamento com Ele. Aqueles que dizem que acreditam nele, aqueles que dizem que acreditam nele, só querem os benefícios, só querem as dádivas, mas não querem um relacionamento com Ele. Então é nesse sentido que o salmista diz assim: e não há quem busque a Deus. E muitos querem buscar a Deus com uma fé comercial. É uma fé comercial, é uma fé de recebimento. A pessoa quer bênção, a pessoa quer dádiva. A pessoa, ela quer se sentir bem na vida, construindo a sua vida com a participação de Deus, mas não com os alertas de Deus. Quando chegam os alertas de Deus, Deus não existe. Não há Deus. Mas quando se trata das conquistas da vida, existe essa fé comercial. Muitos, gente, têm uma fé comercial, mas não é um relacionamento verdadeiro com Deus. É esse tipo de gente, de povo, que o rei Davi está descrevendo aqui. Do céu o Senhor está olhando para os filhos de Adão, os filhos do homem, que não têm entendimento e não há quem busque a Deus. Olha o verso 3, quando ele fala assim: todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que interessante. Todos se extraviaram, todos. Todos se afastaram. Todos se corromperam com seus pecados. Não há quem faça o bem. Volto a dizer, o ser humano, ele só tem capacidade de fazer atos de bondade, de caridade, por causa da graça comum que é derramada sobre o ser humano, que o capacita a fazer alguma coisa. Mas se não fosse a graça comum influenciando o ser humano a fazer alguma coisa boa, ele sempre vai permanecer nos seus pecados. Por isso que o rei Davi fala assim: não há quem faça o bem, não há um sequer. O bem aqui significa fidelidade a Deus. Não há ninguém que quer se submeter a Deus. Não há ninguém que quer se relacionar com Deus. Não há um sequer. Gente, essa é a raça humana. A raça humana com seus interesses, com seus desejos, não há um sequer que quer se prostrar diante de Deus. O salmista lamenta a depravação da condição humana com os termos todos, juntamente, não há ninguém e nenhum sequer. Todos se extraviaram, isso é, todos se afastaram de Deus e da sua lei, para viverem emancipados de Deus, fazendo a sua vontade. Mais uma vez, eu cito Boyce, quando ele diz assim: tudo sobre Deus parece ofensivo. Ele é santo e eles não. Sua santidade é a condenação dos pecados deles. Ele é onisciente e eles não são. Eles acham o conhecimento de Deus perturbador. Deus é amor, eles são cheios de ódio. Ele é gracioso e eles são sem graça. Deus é sensato e sábio e eles são tolos e estúpidos. Então, quando o ser humano começa a ouvir sobre esse Deus, muitos tomam a atitude de não querer conhecer esse Deus e preferem viver na insensatez, tentando negar a existência de Deus. Então, gente, esse é o caráter do tolo. Mas no verso 4 fala da conduta do tolo. Olha o verso 4, quando diz assim: será que não entendem? Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão e que não invocam o Senhor? Agora, é interessante que aqui é Deus falando. É como se fosse um oráculo divino
falando em favor do seu povo. Porque daí, o que o salmista está dizendo aqui? Que o tolo ele tem o seu caráter. Ele está dizendo que Deus é irrelevante, que Deus é desnecessário. Mas daí, qual é a conduta do tolo? O tolo, de alguma maneira, começa a escarnecer ou a perseguir aqueles que acreditam em Deus. De alguma maneira. Ou persegue com escárnio, com deboche, ou persegue de maneira brutal, para prejudicá-lo mesmo. Por isso que o salmista escreve assim: será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão? E aí o salmista mostra a conduta do tolo, que aqueles que não acreditam em Deus, de alguma forma, querem denegrir aqueles que acreditam em Deus. E querem fazer isso de maneira rotineira. Assim como o pão é a principal refeição de muita gente todas as manhãs, o salmista está dizendo, olha, todo dia, como um pão que vai ser ingerido, assim são aqueles que creem em Deus, que de alguma maneira são prejudicados por aqueles que não acreditam em Deus. Aí o rei Davi está trazendo aqui o contexto histórico, Israel sendo afetado pelas nações vizinhas, mas ao mesmo tempo, Davi está mostrando de maneira macro que é assim, aqueles que acreditam em Deus, de alguma maneira, será escarnecido ou prejudicado por aqueles que não acreditam em Deus. Por quê? Porque Deus é um pensamento perturbador. Deus é um pensamento desnecessário. E por causa disso, isso provoca o quê? Oposição. Oposição. E aí o salmista diz assim, e que não invocam o Senhor. O salmista deixa bem claro que a conduta do tolo, ele não quer invocar o Senhor porque ele não quer ter relacionamento com Deus e ele quer viver uma vida de independência. Gente, esse é um problema muito grande. Como eu falei, tem muita gente que acredita em Deus, mas tem uma vida de independência. É um ateísmo prático. Então os ateus não são só aqueles que falam assim, eu não acredito em Deus. Pronto, acabou, ponto final. Ateu também é aqueles que vivem como se Deus não existisse, que não depende de Deus, que depende de si mesmo, ou que vive uma vida como se Deus não fizesse razão nenhuma. É um ateu prático. E quando o salmista fala assim, olha, e não invocam o Senhor, é porque não tem relacionamento com Deus. Deus não é a parte principal. Deus não é a parte fundamental da vida. E se for, é para buscar interesses, porque está sofrendo ou porque está querendo bênção. Aí é uma fé comercial. Mas não é uma fé afetiva que diz assim, Deus, eu te amo. Eu quero viver para ti. Então, essa é a conduta do tolo que o salmista está descrevendo aqui. E de tal maneira, gente, que certa vez o escritor russo, Dostoiévski, eu acho que é assim, palavra difícil, ele escreveu um livro que tinha uma personagem chamada Ivan, que nessa personagem ele fala algo que é muito verdade. Nessa personagem ele escreveu assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. É por isso que muitos negam a existência de Deus, não querendo que Deus não existe, porque se Deus não existir, tudo é permitido. Porque a ética e a moralidade, ela precisa ter como fundamento a presença de Deus. Mas se ela não tiver um fundamento divino, tudo é relativo. E se esse Deus não existe, a vida é minha, tudo é permitido, eu faço o que eu quiser. E aí, os valores são estabelecidos por mim, e não por um ser supremo. Então essa é a conduta do tolo. Mas, gente, aí fala do destino do tolo, versos 5 e 6, quando o salmista diz assim, lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo, Quando o salmista usa a palavra lá, ou ali, esse advérbio, se aplica tanto ao lugar ou ao momento do medo que sentirão todos os indivíduos que negarão a Deus. O que o rei Davi está revelando aqui? Vai ter prestação de contas. Vai ter prestação de contas.
aqueles que negaram a Deus, ou aqueles que disseram que Deus é irrelevante, ficarão tomados de grande pavor. O rei Davi está mostrando aqui de maneira futurista que esses um dia vão prestar conta diante de Deus. E sabe qual vai ser o sentimento? Ficarão com grande pavor, grande medo como nunca sentiram antes. E aí o salmista fala que eles ficarão com medo porque Deus está com a geração dos justos, com a linhagem dos justos. Quem são os justos? Os justos são aqueles que foram alcançados por Deus, se arrependeram dos seus pecados e agora se prostram diante de Deus. Esses são os justos, que foram justificados, que foram perdoados e que agora estão vivendo para Deus. Então, esse vai ser o destino dos tolos, dos insensatos. Eles podem dizer hoje que Deus não existe, que Deus é irrelevante, mas um dia eles vão sentir grande pavor. E o verso 6 diz assim: vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Tem uma tradução que diz assim: meteis a ridículo e querem frustrar o conselho dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. São palavras sinônimas: justo, pobres e humildes. Esse justo, pobres e humildes são aqueles que deixaram de confiar em si e passaram a confiar em Deus. Os justos, pobres e humildes são aqueles que reconheceram a sua falência e passaram a depender exclusivamente de Deus. De Deus. E aí o salmista disse que aqueles que tentam frustrar o conselho dos ímpios, dos humildes, o conselho daqueles que temem a Deus, mas o Senhor é o refúgio deles. Então o salmista deixa bem claro que aqueles que procuraram um refúgio em Deus serão consolados, mas aqueles que tentaram negar a Deus ficarão apavorados. Aí, gente, no verso 7, encerrando, fala da esperança dos justos. Quando o salmista termina assim: quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. A palavra Sião aqui se refere à cidade de Jerusalém, o lugar onde Deus mais revelava pessoal e diretamente a sua presença aos israelitas. A palavra Sião é o lugar da terra onde aprouve a Deus revelar sua presença, proteção e poder. Aí aqui o rei Davi, de maneira profética, ele está apontando para o Messias. Quem dera, tomara, que em Sião viesse já a salvação. Ele está falando da salvação que o Messias vai realizar. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, isso é, quando Deus restaurar o nosso destino. E aí Jacó, que é um símbolo de Israel, e Israel, que é a própria nação, se encherá de alegria. O salmista termina dizendo o seguinte: olha, um dia nós sentiremos tanta alegria, nós seremos restaurados e glorificados, e nós encontraremos a salvação. Um dia nós entenderemos que valeu a pena crer na existência de Deus e que Ele é o refúgio dos justos e dos pobres. Um dia nós entenderemos que esse Deus sempre existiu e que esse Deus sempre nos ajudou. Os tolos não se encherão de alegria, se encherão de grande pavor, mas os justos exultarão de grande alegria, porque sempre colocaram a sua fé em Deus. Em Deus. Amém, gente? Então esse é o texto. Esse é o texto que o rei Davi escreveu falando dessa loucura, falando do caráter do tolo, a conduta do tolo, o destino do tolo e a esperança dos justos. Mas, gente, deixa eu destacar três lições aqui para a nossa vida, porque, como eu falei, nada mudou. Nada mudou. A incredulidade é a mesma, o ceticismo é o mesmo, o cinismo é o mesmo, os interesses são os mesmos. É os mesmos. Mas eu destaco três lições aqui, porque Deus, em primeiro lugar, Ele observa o caráter e a conduta do pecador. Quando se nega a existência de Deus,
abre-se a porta para todo tipo de depravação. No Salmo 14, Davi lista 3 dimensões da depravação humana. Primeiro, a corrupção do coração, aquilo que a pessoa passa a crer. A pessoa diz, olha, aí no seu coração não há Deus, Deus não existe. Então todos aqueles que pensam que Deus é irrelevante, é porque o seu coração foi corrompido. E todo coração corrompido também é uma fábrica de crença. Ele decide não crer no Deus verdadeiro e passa a crer no seu próprio Deus que ele fabricou na sua mente. Ou passa a confiar em si, a egolatria. Esse é o problema. E Deus, ele observa, ele vê o caráter e a conduta de todos os pecadores. E também tem a corrupção do comportamento, porque, gente, crença se traduz também em ação. Toda crença é traduzida através do comportamento. Por isso que ele fala assim, diz o tolo no seu coração, não há Deus, corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Deixa eu falar uma coisa para você, atos detestáveis, essa corrupção, muita gente quando lê isso aqui pensa num crime hediondo, mas não. Só pelo fato da pessoa decidir não seguir a Jesus, mas é trabalhador, nunca cumpriu um crime, já tem um coração corrupto. O coração já foi corrompido. Pode ser a pessoa mais honesta que você conhece em Canoinhas, mas se essa pessoa, ela não segue a Jesus, ela não teme a Deus, e ela faz de Deus algo irrelevante, o coração dele está corrompido. O coração dele está corrompido e o comportamento está corrompido porque esse cinismo, esse isolamento está revelando a situação do coração dele. Então esse é o problema, gente. Não existe ninguém bom o suficiente. É bom socialmente, mas não é bom aos olhos de Deus. O ser humano está corrompido por causa do pecado. E essa corrupção, ela corrompe também a comunhão. Porque ou a pessoa começa a entrar em oposição em quem crê em Deus, a pessoa entra em oposição a Deus, tentando negar a existência de Deus, e de alguma forma entra em oposição com aquele que crê em Deus. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Aí, gente, a oposição que a gente enfrenta é isso. Ou é deboche, ou é escárnio, ou é piada sem graça, ou muitas vezes, muitas pessoas se levantam para prejudicar. E Jesus deixou bem claro, a partir do momento que nós vivermos o Evangelho, nós seríamos perseguidos, nós perderíamos prestígios, perderíamos amizades. Jesus deixou bem claro que a partir do momento que a gente carregar a nossa cruz, seguir a Jesus e viver o Evangelho, Jesus deixou bem claro que nós teríamos oposição. Dentro da família, dentro do trabalho, dentro da sociedade. Jesus deixou bem claro. Mas o que nós aprendemos com o salmista aqui é o seguinte, olha, nós precisamos ficar firmes com Deus, independente da oposição. Porque toda oposição que existe é fruto da corrupção humana, do pecado que está no coração de cada indivíduo. Então Deus, ele está vendo, ele está observando o caráter e a conduta do pecador. Em segundo lugar, Deus odeia a crueldade do perverso. Tá? Deus, ele não concorda com a oposição contra os seus filhos. O perverso, ao longo da vida, comete um irreparável erro de cálculo. Ele ignora não só a existência de Deus, mas também o seu juízo. Davi, porém, nos mostra que aquilo do que o tolo passou a vida correndo, um dia virá com força total para julgá-lo, a justiça de Deus. E Deus odeia a crueldade do perverso. Eles serão julgados por não terem aprendido de Deus, não terem sido justos e não terem nutrido comunhão com o Criador. Os justos terão refúgio em Deus, mas o ímpio perecerá. Deus odeia a crueldade do perverso. Deus não concorda com a crueldade contra as pessoas que acreditam em Deus. E em terceiro lugar, gente, Deus, ele ouve o clamor dos seus filhos. Após descrever o coração e a conduta e a crueldade do ímpio, Davi conclui com esperança, como está no verso 7. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará
e Israel se regozijará. O salmista deixa bem claro, gente, que um dia nós seremos consolados. Um dia nós seremos galardoados. Um dia nós entenderemos de maneira plena e profunda que valeu a pena seguir a Jesus. Valeu a pena perder certas coisas nesse mundo por amar a Jesus. Valeu a pena sofrer nesse mundo por obedecer a Deus. Valeu a pena ser afetado nesse mundo por amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que o salmista nos ensina aqui nesse salmo. De tal maneira que a salvação, a palavra salvação, no verso 7, é a tradução do hebraico Yeshua, da onde vem o nome Jesus. A palavra Jesus significa Jesus é a salvação, ele é a justiça de Deus, é o perdão para os nossos pecados, é o poder para nos transformar, é o caminho, a verdade e a vida. Essa salvação é o Yeshua, é o Jesus que se materializou, que veio para salvar os seus. É esse mesmo Jesus que o rei Davi viu, o Messias que viria, é esse Messias que veio e que já nos salvou. Amém, gente? Então vale a pena crer em Deus e servir a Deus. Deus é extremamente relevante. Deus é a maior preciosidade da nossa vida, gente. Deus é o fator principal das nossas vidas. E tudo, agora, grava essa palavra, tudo que substitui o lugar que pertence a Deus se torna idolatria. Seja pessoas, seja bens, seja os nossos sonhos. Se substituir o lugar que pertence a Deus, a devoção que pertence a Deus, nós nos tornamos idólatras, ímpios, e praticamos um ateísmo prático. Porque vivemos nessa vida como se Deus não fosse importante. A minha oração é que Deus nos livre disso. Que Deus te livre disso. Que Deus te livre, gente, desse ateísmo. É paradoxal o que eu vou falar. Existe até o ateísmo cristão. Tem até livros com esse tema, né? O ateísmo cristão. Cristãos que estão vivendo como se Deus não existisse. Cristãos que estão vivendo como os ímpios. Crê em Deus, mas vive como um ímpio. Vive como um ímpio. Não há diferença de valores. Não há diferença de princípios, não há diferença... Esse é o problema, gente. Não há diferença de objetivos de vida. Você vê a vida do cristão ter o mesmo objetivo da vida do ímpio. Você pergunta para o cristão, o que você quer da sua vida? Quando você começa a ouvir o que esse cristão quer, são os mesmos valores do ímpio. Os mesmos. É uma vida enterrada só aqui. Só nas demandas desse mundo. E pouco você ouve da boca de um cristão. Olha, sabe o que eu mais quero da minha vida? Sabe o que eu mais quero acima das minhas conquistas? Eu quero conhecer a Deus. Eu quero agradar a esse Deus. Eu quero viver para a glória desse Deus. O que eu faço é pouco. O que eu faço é indigno. Mas eu quero viver para esse Deus que eu creio que existe, que eu amo. E que eu entendo através das Escrituras e através da natureza. Através da natureza. É esse sentimento que Deus espera da gente. É esse relacionamento que Deus quer conosco. Amém, meus amados? Então vamos orar. Vamos pedir ajuda a Deus. Que Ele nos livre dessa insensatez. E que Ele venha nos encher de fé. De fé. É tudo o que precisamos, ó Pai. Nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus. Perdoa, Senhor, o nosso ceticismo, a nossa tolice. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos se muitas vezes nós vivemos assim. Talvez não declaramos porque temos até medo ou vergonha. Mas muitas vezes, ó Deus, nos comportamos assim. Ó Deus, livra-nos de tal negligência e omissão. E ajuda-nos a viver para Ti, Pai.
Ajuda-nos a viver para a tua glória, fazendo a tua vontade, cumprindo a tua palavra, vivendo os teus planos. Ajuda-nos, ó Deus. Pois o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa alegria. E queremos dizer nessa oração que nós o amamos e que sim queremos viver os teus planos. Nós entregamos a ti, Pai, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E amém.